Então, ao ouvirem Jesus falar sobre a questão do casamento, e principalmente sobre a questão do divórcio, os discípulos lhe questionaram que se for dessa forma é melhor então não casar. Jesus então traz ensinamentos salutares, falando sobre uma questão de eunuco, que seriam os castrados, aqueles que não tenham atividade sexual, mas traz principalmente uma essência que vai nos fazer pensar, meditar, não apenas sobre um ponto de vista sexual, mas principalmente sobre o ponto de vista conjugal em si, dentro de uma evolução espiritual cada vez maior. Venha conosco no Evangelho, no estudo sequencial, e aonde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, retirar dele a essência e principalmente nos aprofundarmos para mergulhar nesse amor do Cristo. Venha conosco. Hoje chegamos no capítulo 19, versículo de 10 a 12. Um capítulo que desperta muitos questionamentos, como vários outros que, de um ponto de vista de princípio, a gente pode não compreender. Porque Jesus, ao ter ensinado, conforme nós vimos no estudo anterior, nós vimos sobre a questão do divórcio, do casamento, os discípulos então falam claramente assim. Os discípulos lhe disseram: se é assim, a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casares. Aí Jesus acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aquele a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. E nós vamos vendo que essa questão do eunuco em si, ele vem da questão do castrado. E aí nós vamos vendo o que seria essa prática sexual em si dentro dos relacionamentos, que Jesus traz de um ponto de vista sublime. Se a pessoa não respeitar a figura ali do casamento, então ele não terá uma plenitude de atividade sexual. Hoje nós vamos trabalhar dentro aqui da doutrina, dentro dos fundamentos, para descobrir e muito que as atividades sexuais elas podem ser cessadas em determinado momento, principalmente para a preservação nossa de desatinos e principalmente de maledicências que vamos enveredando nesse tempo. Logo para trazer no Evangelho Redivivo, nessa parte, o Douglas, J.D. Douglas, do Novo Dicionário Bíblico, ele fala, na página 187, ele fala sobre essa questão do eunuco, do vocábulo em si. Ele fala: a derivação do vocábulo hebraico é incerta, porém julga-se ter derivado de um termo assírio, que significa aquele que é a cabeça, para o rei. O sentido primário é oficial da corte. No hebraico se percebe em sentido secundário, a saber, um castrado. O eunuco, ele pega nesse sentido. Um eunuco no sentido moderno. Tais pessoas eram frequentemente empregadas pelos governantes orientais como oficiais da casa. Ou seja, a pessoa era realmente castrada, ela não tinha atividade sexual e ela era empregada dentro ali do castelo, no Oriente em si, para cuidar das atividades da casa. E aí nós vamos vendo que ainda remata assim o Douglas nesse dicionário bíblico. No Novo Testamento, o vocábulo eunucos é empregado e pode ser derivado de eunem eixo, conservar o leito. Tal como seu paralelo, saris, não precisa denotar alguém estritamente castrado. Em Atos 8:27, ambos os sentidos talvez estejam em foco. Em Mateus 19:12, o sentido castrado ultrapassa qualquer dúvida. Nesta última passagem, 3 classes de eunucos são mencionadas, a saber, os que já nasceram eunucos, os feitos por mãos humanas e os eunucos espirituais. Esta última classe inclui todo aquele que sacrificaram desejos legítimos e naturais por amor ao reino de Deus. E olha que importante. Os eunucos em si, na hora que Jesus traz esses ensinamentos, nós temos que ver de um ponto de vista mais sublime. E aonde nós vamos no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati,
aonde ele vai trazer sobre essa passagem o seguinte: ao ouvirem tão novos ensinamentos e tão contrários ao costume geral, os discípulos ficaram admirados. Ou seja, peraí, se casamento é dessa forma, se o divórcio é dessa forma, mas peraí, eles se admiraram porque eles eram um entendimento totalmente novo daquilo que eles estavam acostumados. E Jesus lhes explica que, conquanto fossem poucos, já existem na terra pessoas que compreendem quanto de sublime há no sagrado instituto da família. O que Jesus queria trazer principalmente era o instituto da família, que a família era sagrada, a questão espiritual ali envolvida, que nós vemos no estudo anterior. E essa questão de você analisar de um ponto de vista sagrado, você tem que analisar de um ponto de vista de todas as vertentes, principalmente nas questões sexuais. Por isso que ele traz essa analogia, trazendo sobre essa questão do eunuco, que é aquele que é castrado, que não tem atividade sexual. E aí Eliseu Vigorati ainda fala e acrescenta: os que nasceram castrados são aqueles que se desviaram pelo sexo em encarnações anteriores e agora penetram na vida terrena punidos naquilo por que pecaram. Os que os homens castraram são aqueles que sofreram essa crueldade, comum no Oriente. É bom nós termos em vista isso. Sempre trazer ao espaço, ao tempo, realmente. Ainda, até há bem pouco tempo, até pouco tempo era comum eles castrarem as pessoas e realmente para empregar na casa são os eunucos ali, os empregados que eram castrados. Finalmente, os que se castraram por amor do reino do céu são aqueles que sabem dignificar as leis naturais do sexo no sagrado instituto da família. E também aqueles que, não tendo conseguido constituir família, sabem manter-se em nobre e digna castidade. Ou seja, aquele que utiliza das questões sexuais em benefício realmente de uma elevação maior, em benefício das questões realmente puras diante da sexualidade. Eu lembro muito daquele programa Pinga Fogo, que eles perguntam para o Chico sobre a questão sexual. E ele fala assim, mas espera aí, o sexo é uma potencialidade, ele é um atributo colocado por Deus. Por que colocar ele numa coisa menos digna, menos ali sublime? O sexo também, ele feito por duas pessoas que se amam, ele é de um ponto de vista sublime. E nós podemos retirar dessa fala do Chico lá no programa Pinga Fogo, a gente pode puxar, vocês puxem até no YouTube, é muito bom ver, porque tem partes, puxa essa parte do Chico, que foi exibido na TV Tupi em 1971 e 1972, e ele fala claramente sobre a questão sexual. E o Chico afirmou que o sexo não é pecado. Trata-se de uma força criadora de vida, instituída por Deus, que deve ser vivida com responsabilidade, respeito e amor. O problema não está no sexo em si, mas no uso desequilibrado que se faz dele. Nós devemos ter muito isso em mente. Nós devemos nos colocar no papel também de analisar as questões sublimes de um ponto de vista espiritual. Por isso que Jesus trouxe aqueles que já nascem castrados. E uma vez uma pessoa dentro do centro chegou em mim e falou assim: Douglas, eu sou impotente, eu não dou conta, eu não vejo e tal. O que ele pode retirar sobre isso? Se Deus é um Deus justo, soberano, soberanamente bom e todos aqueles outros atributos, se ele não nasceu com essa potencialidade, algo ele vai ter que aprender sobre isso. Então eu falei para ele, tenha muita paciência, vá no médico, analise também de um ponto de vista biológico, mas analise de um ponto de vista espiritual, busque o amor também em outras vertentes. E aí nós vamos trabalhando muito isso, que nem Jesus colocou, tem os castrados, os eunucos de nascença, aqueles que foram tornados pelos homens, mas há aqueles sublimes que nós vamos trabalhar muito aqui agora, que no Evangelho Rede Vivo, ao falar sobre eles, que são essas pessoas que se abstêm, é bom que nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 698, que Kardec pergunta assim: o celibato voluntário
É um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E olha a resposta dos Espíritos: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Pergunta 699, a seguinte já. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Nós vemos várias pessoas que se retiram de questões sexuais, de questão de família, se guardam em celibato, mas para dedicar mais a vida à humanidade. Nós vemos até nisso Divaldo Franco, Chico Xavier, vários padres e tantas outras pessoas, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantas outras pessoas que se dedicaram à humanidade e pegaram todas as suas potencialidades. E aí a resposta dos Espíritos: isto é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, o que acontece? Tem pessoas que também guardam o celibato, e Kardec comenta nisso. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, ou seja, só por simplesmente você fazer o celibato, você não vai ter mérito nenhum. Não tem sentido nisso. O mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então, o que Jesus trouxe sobre isso? Jesus, ele trouxe nessa passagem que os discípulos falaram assim: então não era melhor casar? Falou assim: há celibatos, há questão de eunuco em 3 esferas. Aqueles que nascem assim, que nem Eliseu Rigonati pode ser de uma coisa do passado que ele nasce, aqueles feitos pelo homem, que por uma atrocidade no Oriente era muito feito, e aqueles que se dedicam à vida maior do reino dos céus, aonde ele arremata, né? E aos eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, ou seja, para se dedicar à vida ali de celibatário. E o Emmanuel, ele no livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, né, na página 91 e 92, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele traz assim: a abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe experiência da criatura em 2 faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhante posição voluntariamente para burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação. E há daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por meio da força de inibições diversas. Ou seja, que nem nós colocamos lá, por desatinos do passado, por não ter feito essa potencialidade sexual da maneira correta, aquilo ali é desligado, aquilo é retirado, até para o bem dele em si, para ele não entrar em novos desatinos, uma questão de tara e tantas outras questões. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão efetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a mais, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas ao cismo do aperfeiçoamento. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço do semelhante, e por esse modo, amparando os irmãos da humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes da criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, o da natureza espiritual. Nós vemos aquela pessoa que se dedica de um ponto de vista a pegar toda aquela potencialidade sexual e colocar no serviço de doação para a caridade. O sexo, conforme colocado aqui, Jesus trouxe sobre a questão da família. Ele ali feito dentro de uma questão do amor. Mas o sexo desvirtuado e tantas outras coisas, ele trouxe as consequências.
Então, em essência, é isso. Qual que é a consequência? Se você se desvirtuou de um ponto de vista sexual, é que nem ele colocou, aqueles que nasceram eunucos, que nasceram castrados, que nasceram ali em si sem essa potencialidade sexual, aqueles que foram retirados pelo homem, pelo mal em si e pelas leis cósmicas, um ou outro vai responder, e aqueles que, por amor ao reino dos céus, eles se tornaram mais para doar sua vida até a espiritualidade. Chico Xavier tem somente para arrematar, amor, responsabilidade e compromisso, que é um ponto que ele traz nessa questão do programa Pinga Fogo. Para ele, a vivência sexual ideal acontece quando há afeto verdadeiro, compromisso e considerações pelo outro. O sexo sem responsabilidade pode gerar sofrimentos emocionais e espirituais, não por castigo divino, mas por consequências naturais. Desvirtuamentos sexuais e tantas outras coisas geram desatino no perispírito. E aí, em si, ele já vai atrapalhando para outras esferas ali de reencarnação. Isso é um tema muito propício para nós nos aprofundarmos nos comentários. Então, eu convido você que chegou até aqui nesse vídeo a comentar conosco. O que você achou dessa passagem? O que você achou do posicionamento de Jesus? Você tem um outro posicionamento? Ou você tirou um outro entendimento? A grandiosidade do Evangelho é justamente você poder analisar o Evangelho, retirar dele a essência. Talvez você descobriu um outro ponto, um ponto ainda mais sublime. Traz para nós nos comentários. É muito bom nós unirmos corações. E aproveite também, comente esse vídeo. Além de comentar, curta ele para ele ter uma dimensão maior e compartilhe com alguém que esteja necessitando não de um ponto de vista somente material, mas de um ponto de vista espiritual que você ame e que você quer mandar para ele começar esse estudo também hoje conosco. Se inscreva no canal, que é muito importante, tem outros estudos no canal do Nepenor Abreu, e fica aqui o convite para cada dia nós unirmos mais corações nesse estudo tão grandioso do Evangelho, que traz tantas bênçãos para todos nós, e espero que para vocês, dentro dos seus lares, você estudando o Evangelho, você encontre uma transformação dentro da sua vida. Então analisemos o sexo de um ponto de vista e principalmente de questão familiar com bastante responsabilidade. E isso é muito importante nos dias de hoje, onde se discute tanta liberdade sexual, mas não se discute a responsabilidade sexual. A responsabilidade também é peça fundamental, porque você pode estar entrando em esferas que você acha que tem o direito àquela liberdade, mas você pode estar se enveredando em caminhos que, de um ponto de vista espiritual, vão atrapalhar sua marcha evolutiva para um fundamento e principalmente para uma evolução espiritual cada vez maior. Então possamos pensar muito sobre isso. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.